Dresden, Alemanha Oriental, 9 de novembro de 1989. O Muro de Berlim cai. Multidões tomam as ruas. Alemães do leste e do oeste se abraçam pela primeira vez em décadas. Crianças que nunca viram o outro lado escalam o muro com as próprias mãos. A Guerra Fria está acabando ao vivo na televisão de todo o mundo. Na sede do KGB em Dresden, um jovem tenente-coronel soviético de 37 anos queima documentos. Horas e horas queimando arquivos, listas de agentes, registros de operações. O fogo não para. A trituradora de papel trabalha sem descanso, até quebrar de tanto uso. Ele liga para Moscou pedindo instruções. O que fazer? Como agir? Moscou vai mandar tropas para proteger a sede? A resposta é silêncio. Ninguém atende. Moscou não responde. O homem entende naquele momento o que significa o colapso de um império, abandono. O sistema pelo qual dedicou toda a vida adulta simplesmente não existe mais. E ninguém veio para ajudá-lo. Esse momento define tudo o que vem depois. O homem se chama Vladimir Putin. 36 anos depois, esse mesmo homem governa a Rússia com punho de ferro há 26 anos. Invadiu 2 países soberanos, eliminou sistematicamente toda a oposição interna, acumula fortuna estimada entre 70 e 200 bilhões de dólares, enquanto o salário médio russo é de $700 por mês. Transformou a Rússia no país mais sancionado da história. E em fevereiro de 2026, 4 anos completos de guerra na Ucrânia, ainda está no Kremlin. Ainda dita termos de paz que o mundo ocidental considera inaceitáveis. Ontem, 24 de fevereiro, foi o 4º aniversário da invasão. 600 mil mortos estimados, cidades inteiras destruídas, 8 milhões de ucranianos deslocados. Trump tenta encerrar a guerra. Zelensky resiste. A Europa entra em pânico com a possível retirada americana. Negociações em Abu Dhabi e Genebra avançam e retrocedem sem conclusão. E Putin espera, como sempre esperou. Como um menino de Leningrad que cresceu brigando nas ruas, aprendeu que paciência e violência calculada vencem tudo. Como um agente obscuro do KGB, nunca famoso, nunca de posto importante, se tornou presidente em menos de um ano, como um homem que nunca venceu uma eleição competitiva de verdade, governa o maior país do mundo há 26 anos. E qual é o segredo que nenhuma negociação de paz ainda entendeu, que torna a guerra na Ucrânia impossível de encerrar nos termos que o Ocidente propõe? Esta é a história de Vladimir Putin. 7 de outubro de 1952. Leningrad, União Soviética. Nasce Vladimir Vladimirovich Putin. A família é marcada pela guerra antes mesmo de ele existir. O pai, Vladimir Spiridonovich, combateu na Segunda Guerra Mundial e voltou gravemente ferido. O irmão mais velho, Viktor, morreu de difteria durante o cerco de Leningrad. O cerco nazista que matou 1 milhão de pessoas entre 1941 e 1944, antes de Putin nascer. A mãe, Maria, sobreviveu ao cerco comendo papel de parede fervido para não morrer de fome. O avô paterno, Spiridon Putin, trabalhou como cozinheiro pessoal de Lenin e depois de Stalin. A família não é de revolucionários, é de sobreviventes, de pessoas que aprenderam a servir ao poder que existe, seja ele qual for. A família vive em apartamento comunal em Leningrad, banheiro compartilhado com vizinhos, cozinha compartilhada, espaço mínimo, privacidade mínima. O jovem Putin cresce no corredor, literalmente, brincando nos corredores escuros, onde, segundo ele mesmo conta em entrevistas, havia ratos. O bairro é operário e duro. Brigas são constantes. Putin é pequeno para a idade, o que o torna alvo. E aprende nas ruas de Leningrad a regra que vai governar toda a sua vida. Se a briga é inevitável, você deve dar o primeiro soco. Nunca esperar, nunca recuar, atacar antes. Ele mesmo repete essa frase em entrevistas décadas depois, como presidente, como se fosse filosofia de Estado, porque para ele é exatamente isso. Aos 11 anos, começa a praticar sambo, arte marcial soviética, depois judô. Chega a campeão de judô de Leningrad.
Pratica até hoje, aos 73 anos. Judô não é apenas esporte, é filosofia. Usar a força do adversário contra ele. Esperar. Deixar o inimigo se comprometer. E então, no momento certo, com um movimento mínimo, derrubá-lo. Ele leva essa filosofia para tudo. Desde jovem, a obsessão é única, entrar para o KGB. Não é acidente nem pressão familiar. É escolha deliberada de adolescente que viu espionagem em filmes soviéticos e decidiu que queria aquela vida. Aos 16 anos, vai pessoalmente ao escritório do KGB em Leningrad perguntar como se candidatar. Respondem: termine a faculdade primeiro. Ele termina. Universidade de Leningrad, Direito. Tutor: Anatoly Sobchak, professor liberal que vai ser importante anos depois. Em 1975, forma-se. E entra para o KGB imediatamente. Faz o treinamento no KGB School número 1 em Okhta. Primeiro trabalho: contra a espionagem, monitorando estrangeiros em Leningrad. Em 1984, é selecionado para o Red Banner Institute, escola de elite de inteligência estrangeira em Moscou. Aprende alemão fluente, inglês intermediário. É enviado para Dresden, na Alemanha Oriental. Dresden é posto secundário. Os agentes de elite vão para Berlim, para Londres, para Washington. Putin vai para Dresden, cidade industrial, sem glamour, longe do centro de qualquer decisão importante. Durante 6 anos em Dresden, seu trabalho é recrutar alemães orientais com acesso ao Ocidente para espionar a NATO. Trabalho meticuloso, paciente, completamente invisível. Ninguém fora da estrutura sabe seu nome. É em Dresden que aprende a técnica central que vai usar pelo resto da vida: coletar informações comprometedoras de pessoas influentes. Dossiês, fraquezas, segredos. Construir arquivos que criam dependência e garantem controle. É a mesma lógica que Jeffrey Epstein usou nos Estados Unidos, mas Putin a aprendeu como política de Estado, aplicada industrialmente por décadas. E há algo sobre esses anos em Dresden que os relatórios de inteligência não registram. Putin era tímido. Lyudmila Shkrebneva era comissária de bordo quando o conheceu numa festa em Leningrad, em 1980. Em suas memórias ela escreve: ele era quieto, reservado. Nunca imaginei que fosse do KGB. Parecia um homem comum, um pouco fechado. Putin leva 3 anos para pedir ela em casamento. 3 anos de hesitação, de um homem treinado para agir decisivamente, incapaz de dar um passo pessoal simples. Casam em 1983. Os filhos nascem em Dresden: Maria em 1985, Caterina em 1986. Por alguns anos, há uma família normal dentro do apartamento de um espião em uma cidade cinzenta da Alemanha Oriental. Lyudmila depois conta que odiava Dresden, que se sentia presa, que o marido trabalhava constantemente e pouco falava sobre o que fazia. Depois, 2013. Putin está sentado ao lado de Lyudmila no Teatro Mariinsky, em Moscou, assistindo ao balete Esmeralda. Câmeras ao vivo. Repórter pergunta sobre a vida pessoal. Putin vira para a câmera, não para Lyudmila, e diz com a mesma entonação neutra com que poderia anunciar decreto governamental: nosso casamento chegou ao fim. Lyudmila sorri rigidamente ao lado dele. A câmera flagra o momento exato em que ela entende o que está acontecendo. Putin não hesita. Não olha para ela. Não há constrangimento. Lyudmila desaparece da vida pública após esse dia. Localização atual: desconhecida para o público. Filhas, raramente vistas publicamente. Putin nunca menciona a família em contexto pessoal. O homem tímido que levou 3 anos para pedir uma mulher em casamento aprendeu em algum momento entre Dresden e o Kremlin a desligar tudo que é humano com a mesma eficiência com que desligou emoções ao queimar documentos em novembro de 1989. 9 de novembro de 1989. A trituradora de papel quebra. Moscou não responde. O império colapsa. Putin retorna a Leningrad em 1990. Posto de tenente-coronel. Fim da carreira no KGB. Não porque foi demitido, mas porque o KGB simplesmente deixou de existir como existia. A URSS colapsa definitivamente em dezembro de 1991.
Putin assiste a isso como, em suas próprias palavras, a maior catástrofe geopolítica do século XX. Não é nostalgia política abstrata, é identidade pessoal destruída. Tudo o que ele era, agente do Estado soviético, servidor do sistema, deixou de ter sentido da noite para o dia. E é nesse vácuo que começa a construção do que virá depois. Putin é contratado como assessor do reitor da Universidade de Leningrad, seu antigo tutor Sobchak. Sobchak é eleito prefeito de São Petersburgo, a cidade que recuperou o nome pré-soviético. Putin vira vice-prefeito responsável por relações externas e assuntos econômicos. São Petersburgo pós-soviética é caos, máfia. Oligarcas emergindo do nada com fortunas construídas sobre ativos estatais vendidos por centavos. Violência cotidiana. Economia destruída. Putin navega nesse mundo com habilidade natural. Conecta oligarcas com estruturas de poder municipal. Recebe lealdade em troca de proteção. Aprende o sistema que vai usar em escala nacional. Não confiscar riqueza dos poderosos. Colocar essa riqueza a seu serviço. A contradição já é visível nesse período. Trabalha para prefeito reformista liberal Sobchak, enquanto mantém mentalidade e métodos de KGB. Os dois não são contraditórios para Putin, são complementares. Sobchak perde a reeleição. É investigado por corrupção. Putin faz algo que será notado em Moscou. Defende o chefe publicamente quando todos os outros aliados se afastam. E vai além. Ajuda Sobchak a fugir para Paris antes de ser formalmente preso. Gesto calculado, mas também genuíno. Putin tem um código. Lealdade é sagrada. Quem foi leal a ele recebe lealdade de volta. Quem traiu, nunca. Moscou nota o gesto. Esse homem é leal, discreto, confiável. Moscou chama Putin para a administração presidencial de Boris Yeltsin. A ascensão é rápida. Assessor, depois chefe do Departamento de Controle Presidencial, depois diretor-geral do FSB, o sucessor doméstico do KGB, em 1998. Boris Yeltsin, em 1999, é homem acabado, doente, alcoolizado. Aprovação de 2%. A Rússia, sob seu governo, passou por humilhações econômicas, militares e diplomáticas. E Yeltsin sabe que quando sair do poder, será vulnerável. Investigações de corrupção esperando, inimigos acumulados ao longo de uma década. Precisa de sucessor. Não necessariamente o mais capaz, o mais confiável. Alguém que, acima de tudo, garanta sua imunidade após a saída. Alguém leal, discreto, que não o traia. Yeltsin escolhe Putin, agosto de 1999. Putin é nomeado primeiro-ministro. Para a maioria dos russos é nome completamente desconhecido. Pesquisas, 2% de aprovação. Assessores políticos dizem que é figura de transição, sem futuro eleitoral real. Setembro de 1999. Uma série de explosões devastadoras em prédios residenciais em Moscou, Buynaksk e Volgodonsk. 300 civis mortos enquanto dormiam. Prédios inteiros desabam sobre famílias. O governo culpa terroristas chechenos. Putin responde com linguagem que nenhum político russo havia usado publicamente. Vamos persegui-los até mesmo na privada. Se os encontrarmos no banheiro, vamos afogá-los na privada. A aprovação explode de 2% para 45% em questão de semanas. A Segunda Guerra da Chechênia começa. Putin aparece em fotos em cockpit de caça militar. A imagem é construída em tempo real. Líder forte, resolvido, que protege o povo russo. Mas investigadores russos independentes levantam nos meses seguintes suspeita que nunca será respondida satisfatoriamente. As explosões foram operação do próprio FSB. Operação de bandeira falsa para criar pretexto para a guerra e popularidade súbita para Putin. Alexander Litvinenko, agente do FSB, torna essa acusação pública. Foge para Londres. Em novembro de 2006, é envenenado com polônio-210, substância radioativa disponível exclusivamente em arsenais militares russos, no sushi bar de um hotel londrino. Morre 23 dias depois. Anna Politkovskaya,
jornalista que documentava crimes de guerra russos na Chechênia, é assassinada em outubro de 2006, no dia do aniversário de Putin. Investigação russa condena chechenos como executores. Quem mandou? Nunca estabelecido oficialmente. As perguntas sobre as explosões de 1999 nunca foram investigadas de forma independente dentro da Rússia. Nunca serão. 31 de dezembro de 1999. Boris Yeltsin aparece na televisão russa, renuncia ao vivo, passa a presidência interina para Vladimir Putin. Março de 2000. Putin é eleito presidente com 53%. O homem com 2% de aprovação em agosto tornou-se presidente em menos de 6 meses. Os primeiros anos de Putin no Kremlin confundem o Ocidente. A economia cresce, o preço do petróleo sobe globalmente, inundando os cofres russos de dólares. Salários sobem. Uma classe média emerge. Moscou e São Petersburgo se transformam em cidades modernas com restaurantes, shoppings, vida noturna. O Ocidente o recebe como parceiro. George W. Bush diz, após encontro com Putin em 2001, olhei nos olhos dele e vi sua alma. Encontrei alguém em quem posso confiar. Tony Blair o visita. Gerhard Schröder se torna amigo pessoal e, depois de deixar o governo alemão, aceita cargo bem pago em empresa de energia russa. Mas, simultaneamente, o sistema de controle é construído tijolo por tijolo. A NTV, maior televisão privada e independente da Rússia, tem o dono Vladimir Gusinsky, preso em 2000. Liberado com a condição de vender a emissora para a empresa estatal, Gusinsky foge para o exterior. Boris Berezovsky, oligarca que ajudou a financiar a ascensão de Putin ao poder e depois se tornou crítico, é exilado em Londres. Em 2013, é encontrado morto em seu banheiro. Laudo diz suicídio. Família diz assassinato. Investigação britânica permanece inconclusiva. Mikhail Khodorkovsky, o homem mais rico da Rússia, financia partidos de oposição e fala abertamente sobre corrupção governamental. Em 2003, é preso, condenado a 10 anos de prisão por fraude fiscal. A mensagem para todos os outros oligarcas é imediata e clara. Podem ficar ricos, mas não podem usar essa riqueza para a política. A lição aprendida nas ruas de São Petersburgo, conectar oligarcas com poder, receber lealdade em troca, é aplicada em escala nacional. O sistema tem nome na ciência política: democracia gerenciada. Eleições ocorrem, partidos existem, jornais são publicados, mas resultados são controlados, candidatos sérios são bloqueados ou comprados, e a linha entre crítica aceitável e oposição real é definida pelo Kremlin. A Constituição russa permite apenas 2 mandatos consecutivos. Putin cede a presidência a Dmitry Medvedev, seu homem de confiança, e vira primeiro-ministro. Medvedev é fantoche. Putin governa pelos bastidores. O mundo finge não perceber. Putin volta à presidência. Depois, emenda a Constituição para permitir mandatos adicionais. Pode ficar no poder até 2036. Agosto de 2008. Invasão da Geórgia. O pretexto: proteger separatistas pró-russos na Ossétia do Sul. A operação dura 5 dias. A Geórgia é humilhada. Os separatistas são reconhecidos. O Ocidente protesta formalmente. Impõe nenhuma consequência real. Putin aprende a lição mais importante do século. O Ocidente protesta, mas não age. Fevereiro de 2014. Ucrânia. O presidente ucraniano Yanukovych, pró-Rússia, recusa acordo de associação com a União Europeia. Protestos explodem em Kiev e o Maidan, meses de confronto. Em fevereiro de 2014, Yanukovych foge para a Rússia. Putin vê isso como golpe ocidental, linha vermelha cruzada. A Ucrânia no campo ocidental é, para Putin, equivalente ao que seria o México numa aliança militar com a China para os Estados Unidos. Fevereiro de 2014. Soldados sem insígnia, apelidados de homenzinhos verdes, tomam a Crimeia. Um referendo é organizado em 2 semanas, 96% a favor da anexação à Rússia. Nenhum observador internacional acredita o número. A Crimeia é anexada.
No leste da Ucrânia, o Donbas, uma guerra por procuração começa. Separatistas armados e treinados por Moscou combatem o exército ucraniano. 20.000 mortos nos 8 anos seguintes, antes da invasão total. Em julho de 2014, o voo MH17 da Malaysia Airlines é derrubado sobre o leste da Ucrânia. 298 civis mortos. Investigação internacional independente conclui. Míssil russo, lançado por sistema de artilharia pertencente à 56ª Brigada Antiaérea Russa. Putin nega. Continua negando. O Ocidente impõe sanções. Putin não recua. A narrativa interna se consolida. O Ocidente quer destruir a Rússia. Estou defendendo vocês. A aprovação interna sobe após a Crimeia. Paradoxo brutal. As sanções prejudicam economicamente, mas fortalecem politicamente. Intervenção na Síria. Primeiro uso de forças russas fora do espaço pós-soviético desde os anos 1980. Objetivo declarado: combater o ISIS. Objetivo real: salvar Bashar al-Assad, testar armamento novo em condições reais, recolocar a Rússia como ator indispensável no Oriente Médio. Inteligência americana documenta a operação russa de interferência nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Desinformação, hackeamento, amplificação de divisões. Putin, perguntado, nega com sorriso ligeiramente divertido. Provem. Alexei Navalny, o mais popular líder oposicionista da Rússia, é envenenado com Novichok durante voo doméstico. Novichok é agente nervoso disponível exclusivamente no arsenal militar russo. Navalny sobrevive por milagre. É tratado na Alemanha. Em janeiro de 2021, volta voluntariamente para a Rússia, sabendo que seria preso. É preso no aeroporto, condenado. Mandado para a colônia penal Ártica. Em fevereiro de 2024, Navalny morre na prisão. As autoridades russas dizem morte súbita. A família não recebe o corpo por semanas. Putin, perguntado diretamente, nega qualquer envolvimento. O sorriso não chega aos olhos. O líder oposicionista mais importante da Rússia está eliminado. Oposição interna organizada, 0. O salário oficial de Putin é de $140.000 por ano. A fortuna real estimada por investigadores, jornalistas investigativos e inteligências ocidentais varia entre 70 e 200 bilhões de dólares. O sistema é elegante em sua simplicidade. Oligarcas próximos, Arkady Rotenberg, Gennady Timchenko, Igor Sechin, amigos pessoais de décadas, gerenciam ativos em nome de Putin. O que é nominalmente deles, na prática, pertence ao sistema Putin. O Palácio de Putin, no Mar Negro, complexo de $1 bilhão com teatro, cassino, vinhedo e pista de hóquei, é formalmente propriedade de Arkady Rotenberg. O iate Graceful, 87 metros, $100 milhões, está registrado em nome de oligarca. Propriedades na Toscana, na Riviera Francesa, em Londres, documentadas pelo Panama Papers em 2016, ligadas por camadas de shell companies a figuras do círculo íntimo de Putin. O paradoxo mais brutal de toda a história de Vladimir Putin, o homem que constrói sua legitimidade em discursos sobre soberania russa, sobre o perigo do ocidentalismo, sobre a necessidade de proteger a Rússia da influência estrangeira, guarda sua fortuna pessoal em bancos ocidentais, em propriedades ocidentais, nos mesmos sistemas financeiros que diz combater. 24 de fevereiro de 2022. Putin anuncia o que chama de Operação Militar Especial na Ucrânia. A justificativa é tripla: desnazificação da Ucrânia, desmilitarização e proteção das populações russófonas do leste. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é judeu, filho de família com membros mortos no Holocausto. A palavra desnazificação é insulto deliberado, calculado. O plano russo é tomar Kiev em 72 horas. Zelensky foge. Um governo fantoche é instalado. A operação é apresentada internamente como libertação relâmpago. Zelensky não foge. Aparece em vídeo filmado nas ruas de Kiev, ao lado de assessores, com expressão que mistura determinação e incredulidade. Estou aqui, não vou a lugar nenhum. Frase que vira símbolo global em horas.
A resistência ucraniana surpreende o mundo e, evidentemente, os planejadores militares russos. Kiev não cai. As colunas blindadas russas ficam presas em estradas lamacentas ao norte da capital. Após 5 semanas de avanço fracassado, as forças russas recuam do norte da Ucrânia. A guerra, que deveria durar 3 dias, entra no 4º ano. Custo estimado em fevereiro de 2026. 600 mil mortos, russos e ucranianos combinados. Mariupol, destruída. Kherson, destruída. Kharkiv, bombardeada sistematicamente. A infraestrutura elétrica ucraniana, usinas, transformadores, linhas de transmissão, vira alvo prioritário de mísseis e drones no inverno. O objetivo: congelar a população civil até a rendição. Zelensky não se rende. O Ocidente fornece armas, dinheiro, inteligência. Putin responde com ameaças nucleares. A primeira vez desde a Guerra Fria que as ameaças são levadas tão a sério que mudam cálculos militares ocidentais. E aqui é onde a análise convencional para. O mundo debate. Putin quer territórios, quer buffer zone contra a NATO, quer reconstruir a URSS, quer legado histórico como o czar que reunificou as terras russas históricas. Todas essas motivações existem, todas aparecem em seus discursos, todas fazem sentido parcial, mas nenhuma delas explica por que Putin recusa acordos que satisfariam parcialmente todos esses objetivos. Porque os termos de paz russas são estruturados de forma que o Ocidente e a Ucrânia nunca podem aceitar. A análise que muda tudo é esta: Putin não quer vencer a guerra da Ucrânia. Putin precisa dela. A guerra não é instrumento da política externa. A guerra é a política interna. Pense no que a guerra faz dentro da Rússia. Justifica o estado policial. Tempos de guerra exigem censura total, prisões sem julgamento, supressão de qualquer dissidência. Criticar a guerra é desmoralizar as forças armadas. Crime com até 15 anos de prisão. Silencia a oposição de forma que seria impossível em tempo de paz. Com Navalny morto e qualquer crítica criminalizada, o espaço político interno está vazio de forma que nenhuma lei de peacetime conseguiria manter. Mantém militares e serviços de segurança completamente alinhados. Generais, oligarcas do complexo industrial militar, comandantes do FSB, todos dependem da continuação da guerra para manter relevância, contratos e poder. Cria inimigo externo permanente. O Ocidente quer destruir a Rússia. É narrativa que unifica a população, desvia a atenção de problemas econômicos e torna qualquer crítica interna equivalente à traição nacional. Torna Putin literalmente insubstituível. Nenhuma elite política, por mais ambiciosa, muda a liderança no meio de uma guerra existencial. Elimina pressão por reformas. Economia de guerra não precisa responder à insatisfação popular da mesma forma que economia de paz. A prova está nos próprios termos de paz que Putin apresenta. Ucrânia cede todos os territórios ocupados. Ucrânia cede também territórios que a Rússia ainda não controla completamente. Zaporizhia, Kherson. Ucrânia nunca entra na NATO. Sanções são levantadas. E a desnazificação, conceito propositalmente sem definição precisa, aplicável indefinidamente. São termos que o Ocidente nunca aceita. Zelensky nunca aceita. Putin sabe disso. A guerra continua. O czar permanece no poder. O sistema sobrevive. Mas aqui está a terceira camada, a mais perturbadora de todas, a que nenhuma análise ocidental quer admitir completamente porque muda tudo. Putin não está apenas usando a guerra. Putin está preso nela. O sistema que construiu ao longo de 25 anos, onde ninguém discorda, onde fraqueza é punida, onde lealdade é comprada com contratos e poder, esse sistema tem donos além de Putin agora. Os generais que faturam com contratos de guerra não vão deixar encerrar. Os oligarcas do complexo militar industrial, que em 2026 são os únicos oligarcas que importam, porque os outros ou fugiram, ou se calaram, ou foram presos, não vão deixar encerrar. Os Siloviki, os homens da segurança e da inteligência que subiram com Putin e cuja relevância depende inteiramente do estado de guerra permanente,
não vão deixar encerrar. Putin criou um sistema onde ele é insubstituível, mas insubstituível tem dois sentidos. Ninguém pode removê-lo. E ele não pode sair. O homem que aprendeu em Dresden que nunca deve mostrar fraqueza, construiu ao redor de si uma estrutura que agora exige que ele nunca mostre fraqueza. Mesmo quando fraqueza, recuo, negociação real, seria a única saída racional para a Rússia como nação. Encerrar a guerra nos termos que o Ocidente considera aceitáveis significaria admitir que a invasão foi erro estratégico, que 600 mil mortos foram em vão, que a economia russa foi destruída por nada, que uma geração de jovens russos foi desperdiçada. Nenhum sistema construído sobre a premissa de que o líder é infalível sobrevive a essa admissão. Paz real é o fim do sistema Putin, e o sistema não vai deixar. A armadilha perfeita não aprisionou apenas a Ucrânia e o Ocidente, aprisionou Vladimir Putin. E ele sabe, e não pode dizer. 26 de fevereiro de 2026. As negociações em Genebra continuam. EUA e Ucrânia discutem reconstrução pós-guerra, enquanto a Rússia bombardeia a infraestrutura elétrica ucraniana com drones. Negociar e destruir simultaneamente. Trump quer encerrar a guerra rapidamente. O plano americano é cessar fogo com as linhas atuais. Rússia mantém os territórios ocupados. Zelensky recusa. Reconhecer a ocupação é reconhecer que a invasão funcionou. A Europa entra em pânico com a possível retirada americana. França, Reino Unido e Alemanha discutem uma coalização de países dispostos a garantir segurança ucraniana com tropas europeias. Putin observa a divisão ocidental com satisfação que não precisa esconder. É exatamente o que queria desde o começo. Navalny está morto há 2 anos. Oposição interna, 0. Em março de 2024, Putin foi reeleito com 87% dos votos, sem candidatos competitivos reais. Pode ficar no poder até 2036, pela Constituição que ele mesmo emendou. Tem 73 anos. Há rumores constantes sobre a saúde. São negados constantemente. Aparece em público com regularidade calculada, em poses que comunicam vigor. A máquina de imagem funciona até o fim. E então, voltamos a Dresden. Novembro de 1989. O jovem tenente-coronel que queimou documentos enquanto o império colapsava ao redor dele, aprendeu uma lição que nunca esqueceu. Impérios caem quando o centro mostra fraqueza. 36 anos depois, Putin construiu um sistema onde demonstrar fraqueza é literalmente impossível. Onde recuar é morte política. Onde negociar em termos que o Ocidente considera razoáveis é o primeiro passo para o colapso do sistema que o mantém no poder. Por isso a guerra continua. Por isso Navalny está morto. Por isso oligarcas que contradizem Putin morrem em circunstâncias estranhas. Janelas que se abrem em momentos errados, copos de chá com sabores incomuns, passagens montanhosas com visibilidade ruim. Por isso, Lyudmila desapareceu da vida pública sem explicação. Por isso, as filhas são invisíveis. Por isso, o homem tímido que demorou 3 anos para pedir uma mulher em casamento anunciou o divórcio ao vivo sem piscar, como se assinasse decreto. O sistema não admite vulnerabilidade pessoal, assim como não admite vulnerabilidade política. 24 de fevereiro de 2026. 4 anos completos de guerra. 600 mil mortos. Cidades destruídas. Uma geração de jovens russos e ucranianos enterrada nas planícies do Donbas por uma guerra que deveria ter durado 3 dias. E Putin ainda está no Kremlin. Não apesar do custo, por causa do custo. Porque quanto maior o custo, mais impossível fica para qualquer sucessor justificar a guerra. Mais impossível fica encerrar sem admitir que foi em vão. Mais impossível fica que a geração que perdeu filhos e maridos aceite que foi tudo desnecessário. O sistema sobrevive enquanto a guerra continua. E a guerra continua enquanto o sistema precisa sobreviver. O menino de Leningrad que aprendeu nas ruas que quem ataca primeiro vence, passou 70 anos refinando essa lição até o nível de arte de Estado. A trituradora de papel de Dresden quebrou em 1989.
Mas Vladimir Putin nunca quebrou. A armadilha perfeita que construiu aprisionou a Ucrânia, aprisionou o Ocidente, aprisionou uma geração de jovens russos que foram à guerra sem saber por quê, e aprisionou o próprio construtor. E essa é talvez a tragédia mais cara da história recente.